Gida, tem gente falando por aí que as redes sociais estão educando os nossos filhos. E eu ainda vou acrescentar, tem gente falando por aí que a inteligência artificial está dando aula no nosso lugar. Então, me ajuda, fala conosco, fala aí com esses pais. Será mesmo que a inteligência artificial está dando aula no meu lugar e que as redes sociais estão educando os nossos filhos? Eu acredito que sim, tá? Eu vou responder em 2 etapas. Primeiro, sobre a rede social ensinar os nossos filhos. Eu descobri isso quando eu estudei uma teoria chamada Teoria dos 7 Montes. Tá? O que é a Teoria dos 7 Montes? Ela existe 7 pilares de influência na cidade, os 7 principais, que você só consegue mudar uma cultura para baixo quando você alcança o topo desse pilar. Isso foi um dos maiores motivos de eu criar minha rede social e criar o meu podcast e começar a falar dos meus princípios e valores. Por quê? Somente quando você chega no topo desse pilar, você consegue mudar uma cultura para baixo. Essa teoria das 7 montes foram criadas por alguns jovens da Jocum, jovens com uma missão, num intuito evangélico. Eles fizeram um estudo e falaram que esses pilares da sociedade são os pilares que regem. Então, qual foi minha missão desde o dia que eu descobri aquilo até hoje? Alcançar alguns pilares de influência que eu pudesse mudar alguma cultura para baixo. Não é de baixo para cima que você muda uma cultura, é de cima para baixo. Por isso que a gente vê no Brasil, por exemplo, certos ensinamentos dentro das escolas, porque quem está no pilar da educação são pessoas que não têm os mesmos princípios e valores do que a gente. Então, os 7 pilares, se pode dar uma pesquisada depois lá, Teoria dos 7 Montes, é governo, é família, é mídia, é arte, é entretenimento e mais alguns pilares que eu não lembro de todos agora. Então, qual é a nossa missão como líderes, como professores, como pais? Formar pessoas com princípios e valores para alcançar o topo desses pilares. Ah, mas a gente não pode se envolver com política. Pode sim. Existem pessoas com chamado lindíssimos para governo, com princípios e valores que a gente acredita, que a gente tem que apoiar e botar lá em cima, para que ele possa trazer uma cultura diferente para baixo. Quem teve no pilar da mídia, do entretenimento, durante muito tempo, foi uma grande emissora de televisão, onde ela ditava moda. Se você olhar o que passava numa novela, os nossos filhos queriam usar. Por quê? Porque ela alcançou o topo desse pilar de influência. E quem a gente tem que colocar agora? Agora, com essa abertura do YouTube, né, da internet aberta, a gente tem o maior concorrente deles, que são os nossos canais. Por que eu estou aqui hoje fazendo esse podcast com você, incentivando a pais, professores, alunos a fazerem os conteúdos que a gente acredita de valor? Porque se a gente não falar, para que o mal prospere, basta que o bom se cale. A pessoa boa não fale nada. Então essa é a grande importância da gente ter essa influência no meio digital. E respondendo sobre a IA, eu respondi essa pergunta para um advogado. Ele falou assim para mim: Fábio, você acha que a IA vai substituir o advogado? Eu falei que assim, não vai substituir o advogado. Mas o advogado que não souber usar a IA vai ser substituído por ele. A mesma coisa eu falo para os professores, né? Não vai substituir os professores atuais. Mas se os professores não entrar no mundo da nossa geração, entender como funciona a IA, para poder usar isso como a melhor ferramenta para a gente alavancar o nosso conhecimento, esse professor vai estar no game, esse professor vai estar no mercado, esse professor vai ter um alcance muito maior. Entendeu? Então... Porque a IA ela é construída pelo homem, né? Sim. Ele que cria. Então, você utilizar dessa ferramenta para construir. Você vai lá, acessa um determinado documento, né, com mais facilidade, um determinado conteúdo, mas o seu conhecimento tem que agregar aquele determinado conteúdo. Você é o dono da informação, não é isso? Eu, por exemplo, eu gosto muito de ler. Eu tive um ano que eu li mais de 300 livros em um ano. Eu li na Bíblia ali 2 vezes, de ponta a ponta. Hoje eu faço um resumo do livro em minutos, pela IA. E eu consigo extrair os melhores pontos que eu quero ali. Isso potencializou o meu conhecimento. Eu tenho, numa noite de estudo, quando eu entro no meu processo criativo, que eu resumo 4, 5, 6 livros, que eu demoraria meses para ler. É verdade. Então eu consigo extrair aquilo que eu quero, consigo fazer o resumo, consigo aplicar nos meus negócios. Eu vou te dar exemplo da minha empresa. Eu não estudo IA
para poder ser um criador de ferramentas, um programador. Eu estudo IA para o melhor desempenho do meu negócio. Hoje eu sou produtor de conteúdo, eu produzo mais de 150 pessoas. Eu acredito que a grande maioria deles são mensagens relevantes que podem mudar a vida de pessoas, então eu pego a IA hoje para alavancar isso e colocar isso no maior número de pessoas possível. Então eu criei Super Agente para montar um roteiro com técnica de narrativa que prende a atenção da pessoa no início do vídeo. Eu crio ele ali para analisar a entrevista, me dá o potencial corte, os cortes com maior potencial de viralização. Então isso alavancou meu negócio. E se eu for falar agora de princípios e valores e de pilares de influência, eu estou conseguindo entregar minha mensagem muito melhor do que eu entregava antes por causa da IA. Então eu não posso subestimar a IA. Eu acho que toda ferramenta ela pode ser usada para o bem ou para o mal. O mal, ele não para de fazer o papel dele. Ele está 24 horas usando isso para te dar o golpe, para te usar, para burlar as pessoas. E muitas das vezes o bem está de braços cruzados, sem saber o que fazer. Só olhando, né? Só olhando. Então, usem sim a IA, tragam isso para os seus alunos, para os seus filhos, para que possa trazer os nossos princípios e nossos valores de forma em escala. Perfeito. Porque hoje você pode, como professora, né, você pode mudar a vida de 30, 50 alunos dentro de uma sala. Você numa rede social, tendo técnica de estrutura de narrativa, sabendo como entregar, você pode mudar a vida de milhões, milhares de alunos, de filhos. Né? E isso tem sido o grande diferencial de quem aprendeu a usar IA. Eu acho que num futuro bem próximo, né, a gente vai ter pessoas muito ricas, porque aprenderam a dominar essa ferramenta e vão usar isso para o bem, a maioria para o mal, e vamos ter pessoas ali fora do mercado, porque não aprendeu. Ah, vai reduzir ali, vai aumentar o desemprego? Vai aumentar o desemprego. Muitas pessoas serão substituídas. Né? Pelo um estudo que a gente tem, a gente já tem ouvido falar ali num curto período de tempo ali sobre renda básica universal. O que é uma renda básica universal? Você vai ganhar ali 2, 3 mil reais somente para ser humano. Só por ser humano. Porque você já não domina a ferramenta, você já está fora do mercado de trabalho para ser humano. Qual é o grande problema disso? O número de doenças mentais vai ser absurdo. Porque esse cara virou inútil para o mercado. Esse cara não tem mais propósito, tem mais objetivo. E esse cara, o nível de depressão, ansiedade, isso vai ser estratosférico. E o que a gente precisa agora? De professores, de pais, de psicólogos, de terapeutas, dominando a ferramenta para cuidar dessas pessoas. Porque você não vai achar essa pessoa mais no panfleto que você dava, você não vai enfiar mais esse cara dentro da sala de aula à força, porque ele já vai estar estudando online. É verdade. Eu falei, inclusive, isso para um casal de pastores, eu falei assim, cara, eu conheço muitos amigos mal que não entram numa igreja, mas assiste um vídeo e chora. Então, são ferramentas que veio para agregar na vida de quem entendeu isso aqui. Se vocês entenderem isso aqui, vocês vão explodir e vocês vão mudar o número de milhões de crianças, de milhões de alunos, de pais e professores que precisam desse conhecimento. Então, usem isso. Professores, usem a IA, use o seu conhecimento para divulgar os teus princípios e os teus valores, porque você, no topo desse pilar de influência, você vai mudar uma cultura para baixo. Aqui a gente usa, a gente até discute com a IA. Isso. Gente, falar com especialista em narrativa é só conhecimento, né? Só aprendizado.